Amém, irmãos? A paz do Senhor novamente. Quero trazer uma palavra nessa noite, como a gente faz todo ano. Como amanhã é comemorado o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, eu queria trazer uma palavra sobre o verdadeiro Natal. O que é o sentido do Natal para nós cristãos e o que o Natal virou, né? O que o Natal tem sido, na verdade. Hoje, né, a gente vê que a maioria dos irmãos não estão aqui, que trabalham em loja. As lojas estão abertas até 8 horas da noite, 9 horas da noite. Ouvi falar que alguns vão ficar até às 10 da noite. Então, assim, eu queria deixar aqui bem claro para nós, ficar registrado na live também, para os irmãos que estão em casa depois assistirem, aqueles que não estiver podendo, né, assistir agora, e esclarecer sobre o sentido do Natal, por que é o Natal, por que nós temos árvore, por que nós temos luz, por que tem Papai Noel no Natal que começou lá na manjedoura. Então abra comigo o Evangelho de João, capítulo 1, primeiro versículo. Os irmãos estão me ouvindo bem aí atrás, Célio? Está dando para ouvir? Você pode deixar um pouquinho mais alto na live também, viu, Lucas? João, capítulo 1, primeiro versículo, está lá projetado já, quem não encontrou na sua Bíblia, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o quê, irmãos? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que tem se foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve então um homem enviado da parte de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para testificar da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar a luz. E ali estava a luz verdadeira, que iluminava todos os homens que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Amém. Meus irmãos, eu não sei se vocês lembram, eu não sei em que período, que os anos estão passando muito rápido, mas vocês lembram de um programa que tinha no Fantástico, onde o patrão da empresa, aquelas mega empresas, se vestia de uma forma aleatória, colocava uma máscara, colocava dentes postiços, colocava óculos. Aí o dono da empresa, ele era mais ou menos esse programa que passava no Fantástico. Ele ia na empresa dele, e aí ele era contratado como um funcionário simples, né? E ele começava a fazer o serviço ali de um funcionário simples, e começava a perguntar para os funcionários mais antigos lá o que ele achava da empresa. O que você acha dessa empresa? Né? Você acha que seu patrão te explora? E aí alguns, não sabendo que era o patrão, dizia: nosso patrão é muito explorador, paga muito pouco para a gente, por isso que eu vou lá e sempre que tem uma oportunidade eu dou uma roubadinha mesmo, porque ele merece, e falando para o patrão sem saber. Mas em alguns casos o patrão se misturava ali e via como era digno, talvez aquele funcionário que ele tinha contratado, e ele nem sabia, talvez 500, 1000 funcionários, ele nem sabia que no meio ali de uma parte tão simples, né? E eu lembro de um programa que era uma transportadora de produtos importados, caros, e essa pessoa falou assim: mas aqui não tem como a gente roubar aqui não. Eu falei: rapaz, tem muita facilidade de roubar, mas assim, eu preciso desse emprego, e eu nunca peguei nada aqui que não era meu. E aí o patrão ficou tão lisonjeado com aquele funcionário, que chamou ele lá depois, se revelou para ele, diz: olha, eu sou o patrão. E falou assim: olha, de hoje, de funcionário lá do depósito, você vai virar gerente da empresa. E aí a gente vê aqui a história fazendo a mesma coisa, um paliativo que é a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus veio, se fez homem, o Criador do mundo, que fez o homem, fez o céu, fez a terra, e eles não conheceram o seu Criador.
Jesus, ele fez a mesma coisa. Jesus, ele tirou a sua roupagem de Deus, sentado à direita de Deus lá na eternidade, o seu poder celestial, né? a sua grandeza celestial, e aí se veio como homem, pegou uma caricatura de um homem simples, um homem que não tinha muita beleza, como diz o profeta Isaías, e provavelmente ele não mentiu. Ele não tinha beleza para que os homens o desejassem, ele não tinha formosura para que os homens o desejassem, e esse Jesus, ele se veste essa roupagem, e ele começa a caminhar pelos homens, no meio dos homens, e começa a se revelar. E o interessante é que quando ele fazia coisas grandiosas, como ressuscitar, né, ele disse para Jairo: não fala para ninguém que eu ressuscitei sua filha. Alguns cegos de nascença, ele diz: olha, volta para sua casa, se alegra com seus familiares, mas não fala para ninguém. Eu quero ver se os homens vão identificar que eu sou o Filho de Deus, não pelos sinais que eu faço, mas pelo aquilo que eu falo. A gente vê o endemoniado de Gadara e diz: olha, volta para sua família e diga que o teu Deus fez isso. E ele voltou alegre para sua família. Então, a gente vê algumas vezes Jesus, ele tentando ver se os homens o perceberiam, se os homens iam crer nele, simplesmente pelo aquilo que ele fazia. Mas o texto que nós lemos diz que o Criador do universo, aquele que fez todas as coisas, veio, mas o mundo não reconheceu. Não reconheceram que era Jesus. E como foi seu nascimento? Né? Como nós falamos aqui, para ele ser introduzido aqui na terra, ele precisou vestir a roupagem do ser humano. E não teria como ele vestir uma roupagem humana se ele não começasse lá do princípio, desde o seu nascimento. Só que o seu nascimento não foi um nascimento comum. Por quê? Porque Deus viu uma mulher que era diferenciada. Não que era muito melhor do que as outras, mas ela era diferenciada. Ela tinha um coração sincero. Deus olha da eternidade e vê em Maria uma pessoa apta a receber o Salvador do mundo. Assim como Deus olhou para Ana e viu que o coração de Ana era um coração sincero para receber Samuel. Sabe, às vezes nós vemos os homens de Deus que nasceram por mulheres especiais, mulheres que eram dignas de ter aqueles filhos especiais. E aí Deus então vê Maria, uma mulher especial, só que ela estava desposada com José, ainda eles não haviam casado, estava noivo, né? Cada um num canto. Mas a Bíblia diz que Gabriel, né, o mensageiro de Deus, que aparece na Bíblia por 2 vezes somente, uma para Daniel e outra para Maria. E aí ele faz uma saudação com ela: salve agraciada. Não existe outra saudação dessa na Bíblia, você não vai encontrar, nem nos originais, dizendo: você é uma mulher agraciada, porque sobre ti vai repousar o Filho de Deus. Então era uma saudação mostrando a grandeza de Deus a um ser humano. E aí diz: olha, a sombra do Onipotente vai repousar sobre ti. Então não teve um ato sexual e a sombra do Onipotente repousou sobre ela e ela apareceu grávida. José então, para que ela não fosse apedrejada, porque a mulher quando estava desposada, se ela tivesse relacionamento com o noivo, os dois morriam. Mas se ela adulterasse, ela morria. Então, para que ela não fosse apedrejada e ele não tivesse que acusar ela, porque ele tinha plena consciência que ele não tinha feito nada com ela, ele tenta fugir, vai embora, né? E fala a mesma coisa para ela, dá um jeito também, some no capinado, né? Tanto que ela vai lá para Zacarias, os seus tios, Zacarias e Isabel, para fugir do meio do povo, porque o povo, você sabe, né? Isso é difícil o povo entender que aquela mulher, Maria, foi tomada pela sombra do Onipotente. Então também ela vai lá para esperar a gestação para casa de Zacarias e explica lá para Zacarias e para Isabel que também tiveram João Batista de uma forma milagrosa, porque ele já era velho, né? O Zacarias. Então a gente vê essa história, só que essa história era difícil de engolir, meus irmãos. Uma história dessa, vamos imaginar, se coloque no lugar de José. Você engoliria uma história dessa? Você está noivo com a sua esposa, né, com a sua futura esposa, e aí ela diz para você assim: olha,
eu estou grávida. Ué, mas está grávida como? Se a gente não teve nenhuma relação. Aí falou, não, a sombra do onipotente pousou sobre mim. Você acreditaria nessa história? É claro que não. A gente, às vezes, vai falar de José, mas nós faríamos a mesma coisa. Nós também ia cair no capinado, talvez, pela maldade do nosso coração, talvez a gente ia até pegar ela, levar nos fariseus e dizer, olha, essa mulher aqui adulterou, enquanto eu estava noivo com ela. Então precisou de uma ajudinha do Espírito Santo. Deus então dá um sonho para José, quando ele estava indo embora, já estava no caminho para sair da cidade. Veio o Senhor e falou com ele em sonho, olha, não se preocupe em receber a sua mulher como esposa, pois o que está sendo gerado dentro dela é da minha parte. Então ele volta, casa com aquela mulher, né? Apressa o casamento, imagine, vai fazer um casamento lá, a mulher já estava grávida de 8 meses, 7 meses, barriguda, né? Já estava lá, mas ele casa com ela. E aí o que acontece? Quando estava para nascer a criança, o imperador da época, né, que era Augusto César, ele pede para fazer um censo. O que era o censo? Para saber quantos judeus tinham em cada localidade. O que era galileu, o que era judeu. Então eles fizeram um censo. E esse censo, cada um tinha que se apresentar na cidade de origem aonde ele nasceu. Vamos imaginar, quando chega a época de eleição, eu sou de Valadares, aí eu saía daqui e ia votar lá em Valadares, eu retornava para minha cidade, agora eu transferi meu título para cá. Mas era mais ou menos isso. Então cada cidadão, ele tinha que voltar para sua terra de origem, para saber quantos na verdade tinham na família, porque eles queriam saber quantos escravos eles tinham na terra da Judéia, da Galileia, de Damasco, de todas as regiões. E aí, como eles haviam nascido em Belém, eles foram para Belém. Mas por esse motivo, né, de Belém estar cheia de gente, porque veio para o recenseamento, né, por ter esse motivo, a cidade estava lotada, os hotéis estavam cheios. E sabe o que é interessante? Ele nasceu em Belém, mas ele não tinha familiar lá para ficar, para pousar à noite. Chegou nos hotéis e os hotéis também estavam cheios. E aí para onde ele vai? Para o estacionamento de burro, de cavalo, de camelo. É como um candidato queria fazer aqui, né? Um estacionamento para cavalo, lá na pracinha. Ele diz, olha, aqui nós somos a terra do tropeiro, não tem um estacionamento para cavalo. Então era mais ou menos isso, naquela época tinha isso. E as pessoas vinham com suas montarias e colocavam nessas manjedouras, nesses apriscos para animais. E aí José e Maria vai para este lugar. E quando chega lá, a mulher dá hora de dar à luz, e a criança nasce no meio desses animais, no meio de toda a imundície, né, de esterco, né, para a gente entender como que isso poderia soar mal, né? Esses dias eu fui lá buscar um leite lá no Maico, e aí as vacas tinham, né, soltado ali as fezes dela pelo chão, e aquele cheiro forte misturado com urina. Aí eu fiquei imaginando, né, vendo o Maico ali trabalhando, ali no meio daquele curralzinho ali, eu fiquei imaginando a manjedoura, aqueles animais urinando, mijando, e foi nesse ambiente que Jesus nasceu. E aí eu fico me perguntando, bom, se ele precisava vestir uma roupagem humana, se ele precisava de uma mulher para ter esse nascimento virginal, se ele precisava disso, mas precisava ser numa manjedoura, precisava ser no lugar mais inóspito da terra para nascer, né? Se talvez a gente tivesse aqui, a sua esposa estivesse grávida, e você falasse, onde que nasceu o seu menino? Foi lá no hospital Nossa Senhora? Não, a menina nasceu dentro de um curral, rapaz. Ela deu a hora de dar a luz, nasceu dentro do curral ali, no meio das fezes, das urinas, da urina dos animais. Então foi nessa situação que Jesus nasceu, né? Não tinha nada ali, naquele momento, para o adorar nos seus animais, né? Que teve o privilégio de ter o nascimento de Jesus Cristo. E aí o fato diz que alguns magos vieram do Oriente, e a gente prega errado, dizendo era 3, o que a gente fala? Era 3? Mas não existe isso, a história não diz que eram 3,
Por que se deduz que era 3? Por causa dos 3 presentes. E por que a gente diz que ele era reis? Por causa da qualidade dos presentes. Mas em momento nenhum, Evangelho de Mateus, se você quiser acompanhar, Evangelho de Mateus capítulo 2, diz que esses homens eram reis e nem diz que eram 3. Mateus 2, primeiro versículo, quem quiser acompanhar, para depois você parar de falar talvez uma coisa errada, né? E alguém que conhece a história te corrigir, para que você possa aprender. Mateus 2, primeiro versículo, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, quantos? Uns magos. Então era mais de um. Mas não diz que era 3, poderia ser 4, poderia ser 5, poderia ser 6, né? Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Bom, já desmistificamos aqui que não eram 3, que eram alguns magos e que não eram reis. A segunda coisa que a gente faz, e você pode chegar assim, nos presépios da Igreja Católica, nos presépios das igrejas ortodoxas, a gente sempre vai ver uma manjedoura e vai ver alguns magos prostrados ali na manjedoura, não é assim? Não é assim, irmãos, que a gente vê? Tá, a gente vai desmistificar outra coisa. Esses magos não foram na manjedoura. Geralmente a gente chega no presépio, está lá os magos prostrados lá na manjedoura, cheio de animalzinho, não é assim? Bom, esses magos não estiveram na manjedoura. Por quê? Porque Jesus já havia quase 2 anos que havia nascido. Vamos continuar para a gente ler? Porque viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, dos sacerdotes e os escribas do povo, congregou, chamou eles, né? E perguntou: aonde havia de nascer o Cristo? Olha para você ver que coisa interessante. Os magos vieram e dizem: olha, cadê o menino que nasceu aqui nessa cidade para a gente adorá-lo? Aí ele fala assim: olha, faz o seguinte, quando vocês encontrar com ele, fala para mim onde ele está localizado, para mim ir lá também adorá-lo. Só que ele queria ter uma resolução daquele problema, e ele chamou os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, chamou todo mundo na presença de Herodes. E aí Herodes perguntou assim: o que diz as escrituras a respeito do menino? E aí eles falaram: olha, as escrituras apontam que o menino, o salvador do mundo. Você consegue imaginar o que é uma pessoa ignorante? Isso para mim chama ignorância, sabe por quê? Porque eles falaram para Herodes: olha, conforme a Bíblia, conforme os profetas, conforme todos os profetas, Isaías, todos os profetas, dos menores aos maiores, Jeremias, Isaías, Zacarias, Osés, todos eles apontaram que o menino nasceria em Belém. Aí, então tá bom, vai nascer em Belém, né? Tudo bem. E eu fico imaginando, será que na cabeça do fariseu, do saduceu, ele não pensou: gente, é verdade, o menino não vai nascer em Belém. Esses magos vieram. Rapaz, Herodes se preocupou em saber aonde os meninos nasceram, e os fariseus, que eram detentores da palavra, não se preocuparam em saber aonde o Filho de Deus havia nascido. Herodes queria matar esse menino porque ele diz: olha, ele vai ser rei. Aí Herodes pensou: não, vai tirar meu trono não. Talvez os saduceus, os fariseus dizem: não, vai nascer um que é mais poderoso em obras do que nós. Não, vai tirar o meu cargo de sumo sacerdote. Não, de jeito nenhum. Por isso que eles nem tiveram nem interesse. Vamos continuar a leitura? Para a gente parar de errar. E eles lhe disseram: vai nascer em Belém da Judéia, os fariseus, né? Porque assim está escrito pelos profetas. Eu não sei nem o nome que dá para esses homens. E a palavra que ele diz é a palavra que está lá no livro de Isaías, né? Deixa eu ver. Miqueias 5:2. Depois você pode procurar lá, está escrita essa palavra. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor
entre os gentios, as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Além de tudo, eles citaram aonde estava nas escrituras o que dizia, onde nasceria a criança. E eles não se preocuparam em saber aonde estava a criança. Vamos continuar a leitura? Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhe apareceram. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente, assim, com muito esforço, pelo menino, e quando vocês acharem, participe comigo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando, se deteve sobre um lugar aonde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando, o que, irmãos? Olha, entrando na manjedoura? Então por que os três que não é três, os magos estão prostrados diante da manjedoura? Ele já estava em casa, né? Porque ele já havia se passado pelo período do nascimento até o período desse fato de Herodes. Logo depois Herodes é chamado em Roma, né? E nesse período ele mata a sua mulher, com medo da sua mulher trair ele. Enquanto ele vai para Roma, ele mata a sua esposa. E aí quando ele volta, ele pergunta: cadê minha esposa? Aí o soldado diz: ué, você está ficando doido? Você mandou matar a mulher. Ele diz: eu mandei matar a mulher? Aí mata os soldados que havia matado a mulher. Você vê como que o homem era. Então, para matar Jesus, irmãos, ele não mudava de roupa. Ele matou os dois filhos dele, Aristóbulo e Herodes. Então você vê que é um camarada, matou a sogra, né? A sogra falou mal dele para o sacerdote e mandou matar a sogra. Então era um cara que não ia mudar de roupa para matar Jesus. E a gente vai continuar lendo a história. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostraram-se e adoraram, e abriram seus tesouros, e lhe ofereceram dádivas, ouro, e incenso e mirra. E sendo por divina revelação, avisados em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles, no versículo 13, retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino depressa e sua mãe, e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar pelo menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino da sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo de diligência que havia inquirido os magos. Então, quer dizer, por que ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo? Porque era o tempo que os magos haviam falado com ele: olha, a estrela já tem mais ou menos uns 1 ano e meio, e há 2 anos que a estrela apareceu para nós aí, e nós viemos seguindo a estrela. Então, assim, conforme a palavra que os magos haviam falado, essa criança deve ter uns 2 anos, ele mandou matar de 2 anos para baixo. Então a gente vê que não foi imediato, o menino nasceu, apareceu os magos. Você está entendendo? A inquirição que ele fez com os magos foi que os magos falaram: olha, esse menino deve ter uns 2 anos de idade. Então ele pediu que matasse todos os 2 anos para pegar todos que haviam nascido lá na cidade de Belém. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: então de Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro, o grande pranto, era Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existia mais essas crianças. Então a gente vê, e olha para você ver que interessante no versículo 19: morto porém Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José do Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, porque já estão mortos o que procuravam a morte do menino. Meus irmãos, isso aqui é lindo demais, sabe? Porque todas as pessoas que se levantaram com Jesus morreram, irmãos. A gente acha assim: poxa, Jesus parece que não fez nada, né? As pessoas maltratou, bateu. Você pode pegar o contexto histórico
Pilatos, que lavou as mãos, irmão, logo depois, ele foi mandado para Roma lá e foi assassinado. A gente vai vendo o contexto histórico, parece que Jesus não fez nada, parece que ele aceitou tudo pacificamente. Meus irmãos, Jesus um dia, ele disse para os discípulos, olha, aquele que levar uma pessoa para o mau caminho, é melhor colocar uma corda no pescoço e ser lançado no mar. Aí você imagina uma pessoa que faz mal para Jesus. Uma pessoa que faz mal para os pequenos, ele compara ali, os pequenos ali, está falando não de idade, está falando os pequenos, é aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que o seguiam, que eram maltratados pelos romanos. Ele diz, olha, qualquer um que fizer maldade aos meus, aqueles que me seguem, é melhor colocar uma corda no pescoço e ser lançado no mar. Agora você imagine os exatores, aqueles que maltrataram ele, né, durante o decorrer. Você vai ver depois a história de Anás e Caifás. Como termina a história, pastor? Foram assassinados também. Você vai ver que eles não terminam bem os seus dias. Foram depostos dos seus cargos e depois assassinados. Então a gente vê que parece na história que as coisas não aconteceram, irmão, mas o tempo todo, tudo estava no controle de Deus. Só que as pessoas que fizeram tais coisas não ficaram sem as suas devidas punições. Bom, dito essas coisas, a gente agora sabe que não eram 3, que eram alguns magos, a gente sabe que não eram reis, né? E a gente sabe que não era na manjedoura, que era na casa de José já, por causa da idade do menino. Já havia passado 2 anos. E aí para nós, chegou o dia 25 de dezembro. Bom, esse assunto é muito polêmico, por quê? Porque alguns acreditam que a data certa, o mês certo, era o mês de junho a julho, porque é o período de frio em Israel. Né? Nesse intervalo de tempo, é o período que é frio. Por quê? Porque quando o anjo veio dizer para eles, eles estavam esquentando fogo, porque estava frio. Então esse período de frio era mais ou menos nessa data. Só que alguns historiadores acreditam que os pais apostólicos foram aqueles que vieram suceder os apóstolos. Morreram os apóstolos e aí vieram os pais apostólicos, aqueles que deram continuidade à igreja primitiva. E os pais apostólicos, diante daquela história, acharam o melhor colocar nessa data, dia 25 de dezembro, porque era um período de festas pagãs, mas era o período também que aproximava mais do nascimento de Jesus Cristo. Então ele é muito polêmico essa data, mas de qualquer maneira, mesmo que Jesus não tenha nascido dia 25 de dezembro, que ele tivesse nascido 6 de junho, né, 7 de agosto, 8 de agosto, meus irmãos, nós comemoramos o Natal, por quê? Porque todo mundo tem uma data. Eu não sei se foi a mãe do Michael que me disse, olha pastor, eu comemoro no mês, mas na verdade eu nasci 3 meses antes. É sua mãe? Acho que foi ela, né, que falou isso comigo. Eu faço 2 aniversários, porque o dia que eu fui registrada, na verdade não é o dia que eu nasci, porque na roça acontecia muito isso. Vamos imaginar que José, né, tenha feito isso. O menino nasceu, não registrou o menino e não tinha uma data certa, e ficou essa data de 25 de dezembro. Então, para nós, independente do dia que ele nasceu, é independente que tem o dia que a gente comemora o nascimento dele, amém? Assim como eu e você comemora o dia do seu nascimento, né? Se nós mortais comemoramos o dia do nosso nascimento, né? O menino nasceu aí semana passada, a gente fez um churrasco para ele, queimou carne, né? Bateu papo, né? Né, Luca? Tá lá escondido. Fizemos um churrascão lá para comemorar o dia do nascimento dele. Então, imagine Jesus. Então, essa data de 25 de dezembro é uma data comemorativa. Então, será que vale a pena a gente comemorar? É claro que vale, irmãos. É o período que as pessoas estão com o coração mais propício. É o período que as pessoas, elas param, às vezes, o que estão fazendo para olhar para o Salvador. Elas ficam o ano inteiro vivendo a sua vida, fazendo as suas coisas. E aí, quando começa a se falar desse período, as pessoas começam talvez a imaginar e a querer buscar a Jesus de uma certa forma, talvez simplória, talvez ir num culto, diz, olha, eu fiquei o ano inteiro sem vir na igreja. Tem pessoas que são assim. Pastor, eu fiquei o ano inteiro sem vir na igreja, mas no dia 25 eu vou na igreja, eu vou lá para me saber o que é realmente a comemoração, eu vou lá render graças ao Senhor pelas bênçãos. Então a gente comemora. Mas o que eles fizeram do Natal, né? O que virou o Natal? O que virou a comemoração do dia 25 de dezembro? Aí entrou o Noel, né? Entrou as luzes.
E a gente vai ver na história quem que era por que tem esse nome Papai Noel, né? Isso era por causa do bispo católico do século IV, chamado São Nicolau, né? Que era um bispo Nicolau, e ele fazia aniversário 6 de dezembro. Só que no aniversário dele, ele chamava todas as crianças pobres, e ele mesmo fazia presentes de carrinho de madeira, coisas de madeira, né? Lembrancinhas de madeira, e ele mesmo fabricava, e no dia 6 de dezembro, que era o aniversário dele, e ele dava esses presentes. E ele tinha essa característica, ele era mais fortinho, gordinho, ele era barbudo. Então, veio essa característica desde o quarto século. Desde Constantino pegou a igreja que era perseguida, né? A igreja estava sendo perseguida por Constantino, o último imperador de Roma, antes de ser invadida pelos otomanos, que é os muçulmanos hoje. Antes de ser invadida, Constantino tem uma visão, a gente já conhece a história, né? Talvez alguns conheçam, e ele então pega aquela igreja que era perseguida, traz para o império e coloca como segundo poder dentro do império. Era o poder do imperador e o poder da igreja católica que se formou, e ele fez um templo, né, que é chamado de Santa Mônica, que estava lá em Constantinopla. Então, junto com isso, tendo esse Papai Noel lá, né, esse bispo que fazia essa caridade, então eles acrescentaram esse Papai Noel nessa figura, né, mas é claro que não foi uma coisa automática, isso foi passando com os anos, e eles foram pegando essa data e colocando presentes nessa data. O nascimento de Jesus, a princípio, era um presente, era um culto de ação de graça a Deus. Até a Igreja Católica Universal, quando iniciou, o presente, a ação de graça, era entregue em dízimos, era entregue em ofertas, era entregue em comida para os sacerdotes. Era assim que as pessoas comemoravam o dia 25 de dezembro, levando uma oferta. Vamos imaginar, se nós continuássemos essa cultura, no dia de amanhã, que é o dia 25, em vez de você dar o presente para o seu filho, você tinha que trazer o presente aqui para a igreja, entendeu? Trazer o presente aqui para os seus filhos, para Jesus. Olha, gente, eu trouxe uma oferta especial aqui para Jesus no dia 25, eu trouxe um presente aqui para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, ele é o aniversariante. E aí, aproveitando a oportunidade desse Papai Noel, agora o presente é oferecido agora para as pessoas. E a princípio começava a dar presente para as pessoas pobres. Hoje a gente dá presente para todo mundo, a gente dá presente para os filhos. Bom, e a luz? De onde veio essa característica da luz? A luz já tem muitos anos, até mesmo antes da energia elétrica, como naquela época as pessoas usavam lamparina, como esse aqui, né? As lamparinas ficavam na parte alta, e aí chegava no dia 25 de dezembro, eles pegavam as lamparinas e amarravam nas árvores, né? E amarrava várias lamparinas nas árvores e fazia ali uma fogueira no meio do quintal, chamava os vizinhos, né, em comemoração, igual fazia lá no Velho Testamento, lá no Êxodo, quando Deus orientou que fizesse uma festa da Páscoa, que chamasse o seu vizinho, comemorasse e assasse o animal no fogo, né, e comesse juntamente. Eles faziam isso. Então pegavam as lamparinas e faziam isso. Bom, e aí Thomas Edison, em 1882, o inventor da lâmpada, em 1882, ele inventou a lâmpada. E o seu sócio, chamado Edward Johnson, né? O Edward pensou assim, gente, vamos fazer o seguinte, porque estava tendo muito incidente, colocava as lamparinas nas árvores, botava fogo na árvore, a árvore pegava fogo, daqui a pouco acabava com a festa. Aí tinha hora que eles faziam isso dentro de casa, pegava fogo nas casas, no dia de Natal as pessoas morriam, a família inteira, né? Então, aí inventou a lâmpada. Então o sócio de Thomas Edison, que era o inventor da lâmpada, vamos fazer essas lâmpadas agora, e colocou nas árvores, né? Aí ele fez uma primeira árvore, fez várias lâmpadas, fez uma lâmpada amarela, lâmpada azul e lâmpada verde. Ele fez 3 coisas. Hoje, se a gente vê essas 3 cores juntas, a gente pensa no quê, irmão? No Big Brother, né? O Big Brother agora pegou essa marca agora. Eles colocaram assim, lâmpada amarela, azul, em volta. Aí quando você passa até de carro, ali é um Big Brother. O Big Brother é o lugar de quem, né? Só quem não sabe. Mas ele fez a primeira árvore e fez isso. E as pessoas gostaram. Só que era só para pessoas muito ricas, porque as lâmpadas tinham acabado de ser inventadas.
e alguma pessoa pegou esse valor que custava uma lâmpada na época de Thomas Edison e trouxe para os nossos dias. Uma lâmpada custava $80 se fosse no dia de hoje. Imagine. Então era para pessoas ricaças, né? Uma lâmpada custa $80. E aí a gente vê que em 1922 a General Electric, que tem até hoje, né, que ela já é centenária, ela inventou o que nós chamamos de lâmpadas ramificadas, lâmpadas conjugadas, em 1922. E aí foi muito mais acessível, e as pessoas então começaram a colocar lâmpada nas árvores para enfeitar. Juntou com os presentes do Noel, né, que agora já era Papai Noel, não era mais o São Nicolau, e agora com essa característica do Papai Noel, com a característica da lâmpada, e aí se comemorou o 25 de dezembro. Mas e hoje? Como que está o Natal hoje? Eu faço uma pergunta para os irmãos andando pelas ruas, fazendo compras, pelos shoppings, vocês veem alguma característica de Jesus dentro de um shopping? Hein? Você já foi em alguma vendedora, que a vendedora chegou assim, ó, Feliz Natal, Jesus nasceu. Você já teve? Olha, tem as melhores roupas aqui, está na promoção de Natal, não é assim? A gente faz a propaganda na rádio, e aí a gente faz propaganda para loja, faz propaganda para supermercados, né? Faz propaganda lá para o Léo, né? O Léo não falou, né? Promoção de Natal, né? Expresso, não teve. Mas supermercados, olha, aí o dono fala assim, olha, tem uma promoção de Natal lá, comes e bebes, tudo na promoção. As roupas, olha, tem promoção de Natal lá na minha loja. Mas em momento nenhum você chega numa loja e as pessoas nem falam de Jesus. Então, aquilo que não é falado, aquilo que não é lembrado, a tendência é cada vez mais perdermos as características. Você não consegue perceber a característica de Natal na vida de uma criança que não é de igreja. Para a criança que está nascendo, que está andando aí, já está caminhando, e não tem a característica de igreja, como os nossos filhos, meu irmão, talvez de uma forma simplória, as crianças cantando aqui, talvez vocês nem perceberam como que a mensagem foi introduzida no coração delas. Por quê? Pastor, tem 20 dias que estão ensaiando esse louvor? Uns 20 dias que está ensaiando esse louvor. E vocês perceberam o que diz a letra do louvor? Que chegou o Natal, o Filho de Deus nasceu, o menino nasceu. 20 dias cantando isso. Então, na cabeça das nossas crianças, que ainda estão formando o caráter dela, vocês vão perceber que está sendo gerado nela o sentido verdadeiro do Natal na canção que elas estavam cantando. Mas eu faço uma pergunta, e os nossos filhos que não estão na igreja, que não são criados no ambiente da igreja, você acha que os pais, lá na casa deles, né, tá ensinando para eles o que é o Natal? O que é a característica do Natal? Não. Você vai ver as crianças lá no mundo agora falando assim, olha, cadê meu presente? Papai Noel vai passar? Jesus já virou Papai Noel, né? Papai Noel vai vir de rena, vai vir sobrevoando na minha chaminé que eu não tenho, né? Eu lembro de estar conversando com a criança e a criança falou assim, todo dia de Natal ela deixava a janela aberta para o Papai Noel entrar com um trenó dentro da janela, que ela não tinha chaminé. Você está entendendo? Então a característica original, ela se perdeu. O nascimento, meus irmãos, e por que Jesus nasceu? Será que a gente está ensinando isso para o nosso povo? Ou será que a gente está ficando secular e comercial também? Porque, irmãos, isso é uma praga que enraiza. Você pode perceber, vamos imaginar como isso é sério. Talvez eu não tinha me atentado para isso agora, mas eu quero dizer como que isso é sério. A gente está comemorando o nascimento de quem, irmãos? De Jesus. Aí vocês vão perceber hoje, vocês vão perceber domingo, a igreja vazia. Por quê? Por quê, irmãos? Eles estão em festa, eles estão viajando, eles estão na praia, eles estão nas montanhas. Sabe por quê? Porque a característica principal não existe mais. Talvez alguns não estão aqui, não, porque eu tenho que preparar, tenho que fazer uma unha, tenho que fazer um cabelo, que amanhã eu vou comer um peru com a família, né? Comer um frango assado, um porco assado. Meus irmãos, e pergunta se vai fazer um culto.
E a maioria desses irmãos, eles vão sair daqui e vão se reunir com seus familiares que não são crentes. Eles vão se reunir com pessoas que vão estar bebendo, tomando cachaça, com aquele forró ligado, e eles lá no meio. E aí eu pergunto, você acha que eles vão falar, gente, espera um minutinho, desliga o som, vamos parar todo mundo de comer, vamos agradecer a Deus, porque um dia Jesus nasceu. Eu duvido, irmãos. Eu duvido se a pessoa vai ter coragem de parar tudo. Meus irmãos, o único lugar que eu vi que isso acontecia é na casa do meu sogro é crente desde quando nasceu. Ele tem 85 anos. Chegava lá, os familiares, cada um falava, gente, para tudo aí, para. Aí, olha, a gente vai orar aqui agradecendo a Deus, porque um dia, o único lugar que eu vi isso foi na casa do meu sogro. Pastor, depois do culto, você dá uma passadinha lá em casa, que, rapaz, eu chegava na porta, tem jeito não, velho. A casa do crente, rapaz, mas um forró. Não, é porque chegou a tia, a prima, o avô, e rapaz, eles bebem, tomam cachaça, tive que comprar cerveja, né? A minha geladeira do cara cheia de cerveja, pinga, 51, 91, 301. Rapaz, porque a característica principal se perdeu. Pastor, a minha mulher está querendo comprar a melhor roupa para passar o Natal. Ô, meus irmãos, aí Jesus nasceu aonde, irmãos? Nasceu lá no Copacabana Palace. Onde que Jesus nasceu? Dentro da manjedoura. Sabe por quê, irmãos? Para a gente ter a característica de humildade. E as pessoas perderam a característica mais importante, que é a humildade. Elas querem desfilar com as melhores roupas, com os melhores perfumes, com o melhor sapato, porque perdeu a característica inicial. Porque se a característica fosse o nascimento de Jesus, e o espelho para mim fosse o nascimento de Jesus, ele fala, onde que Jesus nasceu? Na manjedoura. Qual era a roupa que José e Maria estavam vestidos? Sabe, quem trabalha dentro de manjedoura, trabalha dentro do estábulo, né? Você fica lá um pouquinho, daqui a pouco você sai fedendo a cocô também, irmão. Meus irmãos, esse é o verdadeiro Natal, mas nós perdemos a característica do nascimento de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer festa, claro que não. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ir para os seus familiares, é claro que não. Mas quando você for para os seus familiares, entenda uma coisa, você tem que ser luz lá. Não é isso que o pastor Ronaldo falou no sábado, e o pastor Niel veio e falou que você não pode ser, você tem que ser um canal, você não pode ser poço. Você não pode ficar armazenando só para você. Eu já estou salvo mesmo, minha mãe, meu irmão, meus primos que se lascam para lá. Tem gente assim, irmãos. E fica nessa euforia. Hoje, antes de vir para cá, estava vendo o Jornal da Atena. 3 milhões de carros saindo de São Paulo para ir para viajar. 3 milhões de famílias saindo para ir para praias de santo. Aí eu faço uma pergunta, quantas pessoas vai voltar viva na segunda-feira? Quantas não vai tomar cachaça e vai morrer afogado nas praias? Será que se elas entendessem o sentido do Natal, fizessem um culto na casa deles, será que Deus ia permitir eles morrer de AVC fazendo um culto lá de agradecimento? Meus irmãos, a gente precisa voltar às origens, voltar à origem original. Voltar à simplicidade. A verdade, a gente precisa voltar à simplicidade. Quando o povo ainda tinha as suas árvores iluminadas com lâmpada, como que chama, Tomás? Lamparina. A gente tem que voltar à humildade. Uma pessoa filmou para nós no nosso grupo lá, uma árvore gigante, bonita, custou baratinho, $600. Aí fiz a conta, 6 vezes 3 mil reais uma árvore de Natal. Aí a gente tem que lembrar do que, como Nicolau começou. O culto de ação de graça dele pela vida dele era presentear os pobres, fazendo com suas próprias mãos. Será que a gente está voltando ao original? Ontem chegou uma pessoa aqui na porta da igreja, com um semblante triste, e falou assim, pastor, minha esposa está grávida, está lá no hospital. Eu tenho uma menininha de 1 ano e 9 meses, a gente não tem leite, não tem pão. Esses dias eu fiz uma rifa para a gente comprar leite para ela. Minha mãe, vendo que a gente estava passando fome, pegou a criança, levou novamente para minha cidade de origem. Não tem nada de comida em casa. Meus irmãos, isso é o Natal. Esse é o verdadeiro sentido do Natal.
Porque quando você faz uma ceia farta, cheia de coisa, cheia de frango, cheia de comida, aquela fartura, salpicão, feijão tropeiro, e você come aquilo sem pensar no seu próximo, pensa no que aquela pessoa está comendo. Meus irmãos, se o seu coração não dói, você está precisando converter de novo. Você está precisando converter de novo. Se eu, como ser humano, a gente tem penalidade, eu fico penoso até quando eu estou comendo lá em casa, né, e o pastor ali tem a mesma característica, ele está comendo pensando, será que as cachorras comeu? As cachorras estão lá no meio da rua. Aí hoje ele chegou ali com a carne moída no meio do arroz, e falou, rapaz, eu comi só metade para deixar a outra metade para os cachorros. Irmão, imagina se a gente faz isso com gente, imagina se a gente está comendo e pensando, meu Deus, será que aquele fulano está comendo? Será que... Eu já fui em casa, irmãos, que realmente não tinha nada. Que eu tive que meter a mão no bolso e falar, não, aqui, ó, estão aqui, você compra uma coisa de emergência aqui, depois a gente vai trazer uma cesta básica, sabe? Esse é o Natal. Esse Natal de glamour, de querer a melhor roupa, o melhor batom, perfume, o melhor sapato, né, comer o melhor frango. Não, irmãos, não existe não. E sabe o que acontece? Nós somos espelho para os nossos filhos. Como que é que nós não comemoramos o Natal? Como que é? Será que a gente faz menção, pelo menos, de Jesus lá? Será que a gente menciona, fala, olha meu filho, sabe por que está tendo esse dia? Porque um dia a sombra do Onipotente veio sobre Maria e Jesus se fez carne. E foi fácil não, tá? Nascimento dele, fuga para cá, fuga para lá, a fuga de Belém para o Egito. Você já imaginou quantos quilômetros que é, irmão? Andando, com uma criancinha, bebezinho, fugindo. O Egito, depois você entra dentro dos terrenos dele, é só do Sinai, que você passa pelo Sinai, é só deserto, em fuga. E sabe por que ele nasceu? Para que um dia nós vivêssemos. Porque o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E a gente esqueceu da luz e está andando em grandes trevas novamente. Porque toda vez que a gente perde a característica do nascimento de Jesus, a gente volta para as trevas originais que o homem havia sido libertas. E aí a gente faz como os fariseus, veio para os seus, mas os seus não reconheceram e nem o receberam. Jesus está nascendo amanhã, irmãos, é o aniversário dele, amanhã. Mas vem e a gente não percebe. Hã? Ah, é depois de amanhã? É quinta para sexta? É. Mas é amanhã que o pessoal come, né? É, porque a Silvana já falou comigo, bota o frango para... É na sexta-feira, mas é amanhã que o pessoal já começa a comer das 7 até meia-noite, meia, 1 hora, 2 horas, né? Por isso que eu estou falando amanhã. Porque no dia 25 já todo mundo de barriga cheia, nem lembra mais que é o aniversário de Jesus. Eu quero ver os irmãos que vão postar na internet, né? Hoje é o dia de uma pessoa muito especial. Irmãos, eu convoco toda a igreja, que no dia, sexta-feira, dia 25, na sexta-feira, hoje é um dia de uma pessoa muito especial, maravilhosa, linda, tremenda, que homem maravilhoso. Aí o pessoal vai, pastor virou gay, mas aí você pode ter certeza. Quero convocar os irmãos, cada um dos irmãos que está aqui, postar no Facebook do nascimento de Jesus. Assim como a gente posta do nosso filho, da nossa esposa, do nosso, né? Eu te convoco a dizer, sabe por quê? Para a gente voltar às origens. Voltar às origens de onde nós iniciou a nossa salvação. Amém, irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Então coloque-se de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Agradecer ao Senhor de todo o coração, porque um dia esse Jesus maravilhoso nasceu. E porque Ele nasceu, hoje nós estamos aqui na presença dEle. Foi o seu nascimento que restaurou o mundo caído. Foi o nascimento de Jesus que restaurou tudo que estava fora do lugar. Porque com o pecado, tudo ficou em desordem. A terra ficou em desordem,
a terra começou a nascer cardos e espinhos. Os homens agora precisavam trabalhar no sol quente para ganhar sua vida. A gente começou terremoto, maremoto, tsunami, tudo por causa do pecado. A degradação humana, o homem vivia 1000 anos, 2000 anos, vivia eternamente. Por causa do pecado foi reduzindo para 1000, 900, 800, 700, 500, 120. O último homem que viveu muito, né, desses que viveram muito, foi Noé, depois do dilúvio. Sabe? Então tudo ficou degradado. Mas com o nascimento de Jesus, o povo que andava em trevas começou a ver a luz. A estrela apontou, irmãos, lá no Oriente. E um dia eu quero dizer para vocês que essa estrela vai apontar no Oriente de novo. Assim como se mostra no Oriente e termina no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, não abrir e fechar de olhos. Vamos orar ao Senhor, gratidão a Ele, verdadeira, porque esse menino um dia nasceu. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero bendizer, quero agradecer ao Senhor. Diga de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, majestade santa, excelso é o teu nome, Seu Deus, pelo esse ato de bravura, esse ato de Deus, Seu Deus, que tirou a sua roupagem e vestiu essa roupagem decadente que é o ser humano. Seu Deus, um homem, Seu Deus, o Senhor se fez homem, homem servo. O Senhor mesmo disse que não veio para ser servido, mas veio para servir e para restaurar, Seu Deus, o homem que estava perdido. Seu Deus, por isso nos alegramos, Senhor Deus, e comemoramos em gratidão ao Senhor, em gratidão a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor fez este ato e hoje nós estamos aqui. Ah, Senhor, como nós bendizemos ao Teu nome, adoramos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Engrandecido seja o Teu nome, bendito seja o Teu nome. Seu Deus, agora entregamos este culto na Tua presença, no trono da Tua graça, no trono da Tua glória, em nome de Jesus. E dizemos que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces e eternas consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. A igreja diz...